Minha sogra armou um encontro do meu marido com a ex, e o que aconteceu me arrasou. Existe uma sensação específica que toma conta de você quando o chão se abre debaixo dos seus pés. É como se o ar fosse sugado de uma só vez dos seus pulmões, e o mundo inteiro parasse de girar por um segundo interminável. Foi exatamente isso que senti naquela manhã de quinta-feira, quando peguei o celular do Rafael para ver as horas, e me deparei com o nome dela piscando na tela. Vanessa, médica. Meu coração despencou. 6 anos. 6 anos de casamento, de construir uma vida juntos nesta casa no Buritis, de dividir sonhos e contas, de brigas bobas sobre quem esqueceu de comprar leite. 6 anos acreditando que éramos um time, mesmo com todos os pesares que a família dele trazia para a nossa relação. A casa estava silenciosa. Rafael havia saído cedo para uma obra na região da Pampulha, como sempre fazia às quintas. Eu estava na cozinha, tomando meu café da manhã apressado antes de sair para o escritório, quando o telefone dele vibrou na bancada. Era só para ver se eram horas de sair. Algo tão simples, tão rotineiro. Vanessa, médica. O parênteses queimou minha retina, como se fosse necessário especificar a profissão dela, como se fosse um lembrete constante de quão bem-sucedida ela era, como se fosse uma forma de diferenciá-la de outras Vanessas menos importantes. Minhas mãos tremeram quando desbloqueei o telefone. Eu sabia a senha. Sempre soubemos as senhas um do outro. Era uma das nossas pequenas demonstrações de confiança. Algo que me orgulhava de ter no nosso relacionamento. Que ironia. A conversa era recente. Muito recente. Vanessa, foi bom te ver ontem. Fazia tanto tempo. Rafael, também achei. Desculpa se ficou estranho. Vanessa, não ficou não. Sua mãe está certa, sabe? A vida dá muitas voltas. Rafael. Vamos com calma, Van. É complicado. Vanessa. Eu sei. Mas não custa conversarmos mais vezes, né? Como antigamente. Larguei o telefone como se ele estivesse pegando fogo. Minha visão embaçou. E por um momento pensei que fosse desmaiar ali mesmo, na cozinha que eu havia decorado com tanto carinho, entre os azulejos portugueses que escolhi e as plantas que regava religiosamente todas as manhãs. Eles se encontraram. Ontem. E, pelo visto, não foi por acaso. A menção à dona Neide me fez o estômago revirar ainda mais. Claro que ela estava envolvida nisso. Desde o primeiro dia do meu namoro com Rafael, sua mãe deixou claro que eu não era exatamente o que ela havia sonhado para o filho único. Nunca disse diretamente. É claro, dona Neide era sutil demais para isso. Eram sempre comentários aparentemente inocentes. Que bom que você está estudando arquitetura, querida. Quem sabe um dia você não consegue um trabalho em um escritório grande igual a Vanessa conseguiu no hospital? Ou então, Rafael sempre gostou de mulheres elegantes. Você devia investir mais em roupas, Thalita. Durante anos, engoli essas pequenas humilhações em silêncio. Dizia para mim mesma que era bobagem, que ela não fazia por mal, que era só o jeito dela. Rafael sempre me tranquilizava. Minha mãe demora para se acostumar com pessoas novas. Amor, não leva para o coração. Mas eu levava. Como não levar? E agora descobria que ela não havia simplesmente demorado para se acostumar comigo. Ela estava ativamente trabalhando contra nosso casamento, tramando um reencontro entre meu marido e sua ex-namorada da faculdade. Sentei na cadeira da ilha da cozinha e coloquei a cabeça entre as mãos. As lágrimas começaram a escorrer, antes mesmo que eu pudesse processá-las. Não era só a traição, porque aquelas mensagens, mesmo sem beijos ou toques, eram uma traição ao nosso casamento. Era a humilhação de saber que, em algum restaurante de Belo Horizonte, ontem à noite, meu marido estava sentado na frente da mulher que sua mãe considerava a escolha certa para ele. Enquanto eu estava em casa, preparando o jantar dele, peguei minha bolsa e as chaves do carro com as mãos ainda trêmulas. Não conseguiria trabalhar hoje. Não conseguiria fingir que estava tudo bem, sorrir para os clientes, apresentar projetos como se meu mundo não tivesse acabado de desmoronar. No trânsito da Avenida Raja Gabaglia, parada no sinal, olhei para os prédios ao meu redor, alguns que eu mesma havia ajudado a projetar, e me perguntei quantas outras Thalitas estavam descobrindo neste exato momento que não eram a primeira escolha de alguém. Quantas outras mulheres estavam percebendo que passaram anos tentando se encaixar em um lugar que nunca foi verdadeiramente delas. O sinal abriu. E eu segui em direção ao meu escritório, mesmo sabendo que não conseguiria produzir nada hoje. Só precisava de um lugar para pensar
para decidir o que fazer com essa informação que queimava no meu peito como um braseiro. Uma coisa era certa: nossa conversa seria hoje à noite. E, pela primeira vez em 6 anos, eu não fazia ideia de como ela terminaria. O dia passou como uma névoa densa. Sentei no meu escritório, na Savassi, olhando para as plantas arquitetônicas espalhadas na mesa, sem conseguir enxergar uma linha sequer. Minha sócia, Carla, passou pela minha sala 3 vezes perguntando se eu estava bem. Respondi que sim todas as vezes, mentindo com uma facilidade que me assustou. Às 6 da tarde, quando normalmente eu estaria ansiosa para chegar em casa e contar para Rafael sobre o meu dia, senti um nó no estômago. Como olhar nos olhos dele? Como fingir que não sabia? Cheguei em casa às 7h30. Rafael estava na sala, assistindo ao jornal, ainda vestindo a camisa social azul que eu havia passado na noite anterior. Ele sorriu quando me viu, um sorriso que conhecia há 8 anos, desde quando nos conhecemos numa festa de formatura da PUC. Oi, amor, como foi seu dia? Perguntou, levantando-se para me dar um beijo no rosto. Eu me afastei instintivamente. Preciso tomar um banho. Ele franziu as sobrancelhas, percebendo algo diferente, mas não insistiu. No chuveiro, deixei a água quente escorrer pelo meu rosto, misturando-se com as lágrimas que não conseguia mais segurar. Como começar essa conversa? Como confrontar alguém que você ama sobre algo que pode destruir tudo o que construíram juntos? Quando desci para jantar, Rafael havia pedido sushi do nosso restaurante favorito no Lourdes. Era uma quinta-feira qualquer, mas ele havia pedido sushi. Será que estava tentando me agradar por culpa? Ou era apenas uma coincidência cruel? Rafael, comecei, sentando-me à mesa sem tocar na comida. Preciso te contar uma coisa. Ele parou de comer, os hashes suspensos no ar. O que foi? Eu vi seu celular hoje de manhã. Vi as mensagens da Vanessa. O rosto dele perdeu toda a cor. Foi como assistir alguém sendo esvaziado de dentro para fora. Ele colocou os hashes na mesa e passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem, que ele fazia sempre que estava nervoso. Thalita, vocês se encontraram ontem. Não era uma pergunta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O único som era o tic-tac do relógio da cozinha, um presente de casamento da minha mãe. Cada segundo que passava sem ele negar era uma pequena morte. Foi, ele admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. Mas não foi o que você está pensando. E o que eu estou pensando, Rafael? Ele suspirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem. Minha mãe, ela me pediu para encontrar a Vanessa. Disse que ela estava passando por um momento difícil, que havia se separado recentemente, e que seria educado da minha parte cumprimentá-la. Educado. Repeti a palavra, sentindo seu gosto amargo na língua. E você achou que esconder isso de mim também era educado? Eu sabia que você ficaria chateada. Chateada? Levantei da cadeira, a raiva finalmente encontrando sua voz. Ah, Rafael, você saiu com sua ex-namorada às escondidas, a pedido da sua mãe, e achou que eu ficaria apenas chateada? Não foi um encontro romântico, Thalita. Foi um café, uma conversa de 15 minutos. Eu nem queria ir, mas foi. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. E pelo que li, vocês vão se ver mais vezes. Ele ficou em pé também, estendendo as mãos em minha direção. Amor, por favor. Você está interpretando tudo errado. Estou? Peguei meu celular e mostrei a tela dele, que eu havia fotografado durante o dia. Não custa conversarmos mais vezes, né? Como antigamente. E você respondeu. Vamos com calma. Com calma, Rafael? Com calma para quê? Ele olhou para a tela como se estivesse vendo aquelas palavras pela primeira vez. Eu não queria ser grosseiro com ela. Mas ser grosseiro comigo está tudo bem? Eu nunca fui grosseiro com você. Mentir não é ser grosseiro? Senti as lágrimas voltando, mas as segurei. Não queria chorar agora. Queria respostas. Me enganar não é ser grosseiro? Permitir que sua mãe orquestre encontros com sua ex às minhas costas não é ser grosseiro? Rafael sentou novamente, passando as mãos pelo rosto. Quando me olhou de novo, seus olhos estavam vermelhos. Você tem razão. Eu deveria ter te contado. Mas eu juro, por tudo que é sagrado, que não aconteceu nada entre nós. Foi só uma conversa. Sobre o quê? Como assim? Sobre o que vocês conversaram, né, Rafael? O que foi tão importante que sua mãe insistiu para que vocês se vissem e que fez a Vanessa mandar mensagem dizendo que sua mãe estava certa? Ele demorou para responder. E cada segundo de hesitação era como um soco no estômago.
A Vanessa disse que sempre se arrependeu de como as coisas terminaram entre nós. E minha mãe disse que talvez não fosse tarde demais para tentarmos de novo. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós, como uma sentença de morte. Senti meu mundo desmoronar completamente. Não era só um encontro inocente. Não era só educação. Era um plano cuidadosamente orquestrado pela minha sogra para destruir meu casamento. E o que você respondeu quando ela disse isso? Perguntei, surpresa com a calma na minha própria voz. Que eu era casado, que te amava. Mas ele me olhou, confuso. Mas o quê? Existe um. Mas, na sua resposta, Rafael, eu posso sentir. Por um longo momento, ele apenas me encarou. Então, finalmente, sussurrou. Mas eu também disse que às vezes me pergunto como teria sido se as coisas fossem diferentes. E foi aí que eu soube que meu casamento havia acabado. As palavras de Rafael ecoaram na minha cabeça durante toda a noite. Dormi no quarto de hóspedes, ignorando suas tentativas de conversa através da porta. Pela manhã, quando acordei, ouvi o som do carro dele saindo da garagem. Um bilhete na cozinha dizia: preciso pensar. Volto à noite. Te amo. Te amo. Como essas duas palavras podiam soar tão vazias agora? Liguei para o escritório e disse que não iria trabalhar. Carla não fez perguntas. Devia ter percebido pelo meu tom de voz que algo grave havia acontecido. Fiquei sozinha na casa que construímos juntos, entre móveis que escolhemos a 4 mãos e fotografias de viagens que agora pareciam pertencer a outras pessoas. Foi então que me lembrei das cartas. Há 2 anos, quando Rafael e eu decidimos reformar o escritório dele, encontramos uma caixa antiga no fundo do armário. Eram cartas que Dona Neide havia escrito para ele durante a faculdade, quando ele estudava engenharia civil e morava em uma república no centro. Na época, rimos juntos ao ler algumas passagens, conselhos maternos sobre alimentação, estudos e não se meter com qualquer uma. Mas agora, com o que havia descoberto, essas cartas ganharam um significado completamente diferente. Subi para o escritório com as mãos tremendo. A caixa ainda estava lá, no alto do armário, coberta por uma fina camada de poeira. Sentei no chão e comecei a ler uma por uma, procurando por menções a Vanessa. Não demorei muito para encontrar. Meu querido filho, espero que você esteja se alimentando direito. Soube pela dona Carmen que a Vanessa está indo muito bem na faculdade de medicina. Uma menina tão inteligente e de boa família. Vocês fazem um casal tão bonito juntos. Esta era de 2010, quando Rafael estava no 3º período. Continuei lendo, e as cartas foram revelando um padrão que me deixou náuseas. Dona Neide não apenas aprovava o relacionamento de Rafael com Vanessa, ela o incentivava ativamente, desencorajava qualquer interesse por outras garotas, e, mesmo depois do término deles, continuava mencionando a ex-namorada como a garota perfeita que escapou. Rafael, meu amor, sei que você está triste com o fim do namoro, mas não desista da Vanessa. Vocês apenas precisam de um tempo para amadurecer. Uma mulher como ela, de família tradicional, médica, católica, é o tipo de esposa que qualquer mãe sonharia para seu filho. Esta era de 2012, logo após o término. Encontrei a mãe da Vanessa no supermercado hoje. Ela disse que a filha está se especializando em pediatria. Que orgulho! E ainda solteira. O destino às vezes demora, mas sempre encontra um jeito de unir as pessoas certas. Esta era de 2015, um ano antes de Rafael me conhecer. Minha visão embaçou. Não eram apenas cartas de uma mãe saudosa. Eram estratégias de uma mulher que nunca havia aceitado que seu filho seguisse outro caminho que não o que ela havia planejado para ele. A carta que mais me abalou foi a última que encontrei com menção a Vanessa. Filho, sei que você está feliz com a Thalita, e ela parece ser uma boa menina, mas às vezes me pergunto se você não está se contentando com pouco. A Vanessa sempre foi seu padrão ouro, e você sabe disso. Não é tarde demais para reconsiderar suas escolhas. O coração nem sempre sabe o que é melhor para nós. Esta era de 2018, um ano após nosso casamento. Joguei a carta no chão e comecei a soluçar. Era isso que eu era para Dona Neide? Alguém com quem Rafael estava se contentando? Uma escolha de menor valor? Uma opção inferior à sua preciosa Vanessa? Durante 6 anos, engoli comentários sutis, olhares de desaprovação e comparações veladas. 6 anos tentando me provar digna de um amor que, aparentemente, nunca foi completamente meu. O pior era perceber que Rafael sabia.
Ele havia guardado essas cartas, lido essas palavras, e ainda assim nunca teve coragem de confrontar a mãe. Nunca me defendeu de verdade. Nunca disse para ela parar com as comparações e aceitar que eu era sua escolha. Ou talvez eu nunca tenha sido sua escolha de fato. Talvez eu tenha sido apenas uma pausa conveniente entre Vanessa e Vanessa. Levantei do chão, guardei as cartas de volta na caixa e desci para a cozinha. Precisava sair dali. Precisava de ar, de perspectiva, de qualquer coisa que me ajudasse a processar o que estava sentindo. Liguei para minha melhor amiga. Marina, tá ali? Por que você não está trabalhando? Mari, posso ir na sua casa? Preciso conversar com alguém. Claro! Mas o que aconteceu? Você está com a voz estranha. É sobre o Rafael. E a sogra. E... é muita coisa. Já estou saindo. Marina morava em Santa Efigênia, a 20 minutos da minha casa. Durante o caminho, ensaiei mentalmente como contar para ela o que estava acontecendo. Como explicar que meu casamento estava desmoronando não por causa de uma traição física, mas por algo muito pior, a descoberta de que eu nunca havia sido a primeira opção do homem que amava. Quando cheguei ao apartamento dela, Marina já estava com a chaleira no fogo e 2 xícaras na mesa. Ela me conhecia há 15 anos, desde a faculdade, e sabia que chá era meu remédio para crises emocionais. Conta tudo, disse ela, me abraçando forte. E eu contei, desde a descoberta das mensagens até as cartas que havia acabado de ler. Marina me ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Thalita, disse ela finalmente, você precisa sair dessa casa. Como assim? Você precisa de um tempo longe dele, longe dela, longe de tudo isso. Você está há 6 anos tentando se encaixar em um lugar onde nunca foi bem-vinda. Isso não é amor, Thali. Isso é resistência. Suas palavras me atingiram como um tapa de realidade. Mas eu amo ele, Mari. Eu sei que ama, mas ele te ama o suficiente? Porque pelo que você está me contando, parece que você está disputando um lugar que deveria ser automaticamente seu. Olhei pela janela do apartamento dela, vendo a vida acontecer normalmente na rua. Pessoas caminhando, carros passando, o mundo girando como se o meu não estivesse desmoronando. O que eu faço agora? Marina segurou minha mão. Agora você para de tentar se provar digna e descobre quem você é quando não está tentando agradar ninguém. Voltei para casa no final da tarde com uma clareza que não sentia há semanas. Marina estava certa. Eu precisava parar de tentar me provar digna e descobrir quem eu era longe de toda essa situação. Mas antes disso, havia uma conversa que eu precisava ter. Rafael ainda não havia chegado, mas Dona Neide estava na sala. Ela vinha jantar conosco toda sexta-feira há 6 anos. Era uma tradição que eu sempre respeitei, mesmo quando suas palavras cortantes me deixavam acordada até altas horas. Hoje, pela primeira vez, eu não havia preparado nada especial. Não havia posto a mesa com as louças que ela mesma havia nos dado de presente de casamento. Não havia feito o escondidinho de carne que ela tanto gostava. Thalita, querida, disse ela quando me viu entrar. Você está atrasada. Onde está o jantar? Olhei para ela sentada no nosso sofá, com sua bolsa Hermès apoiada no colo e o colar de pérolas que nunca tirava do pescoço. Aos 68 anos, Dona Neide ainda era uma mulher imponente, daquelas que conseguiam intimidar com apenas um olhar. Durante anos, eu me senti pequena na presença dela. Não hoje. Dona Neide, comecei, sentando na poltrona em frente a ela. Precisamos conversar. Ela franziu as sobrancelhas, claramente surpresa com meu tom. Sobre o quê, querida? Sobre Vanessa? Sobre as cartas? Sobre todos esses anos em que a senhora tentou sabotar meu casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Neide me olhou como se estivesse vendo uma estranha na sua frente. Seus dedos apertaram a alça da bolsa. Não sei do que você está falando. Sei que a senhora organizou o encontro entre Rafael e Vanessa. E sei das cartas que escreveu para ele durante todos esses anos, falando que eu era pouco para ele, que ele estava se contentando com menos. Ela endireitou as costas, assumindo a postura defensiva que eu conhecia bem. E as cartas que escrevo para meu filho são assunto nosso. Não quando elas dizem respeito ao meu casamento. Levantei e caminhei até a estante onde guardávamos os álbuns de foto. Peguei o da nossa lua de mel em Gramado. A senhora esteve em todas essas fotos, Dona Neide. Em cada aniversário, cada Natal, cada momento importante da nossa vida. Mas nunca esteve realmente presente, não é mesmo?
Porque na sua cabeça, eu sempre fui temporária. Thalita, você está sendo dramática. Estou sendo honesta. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Pela primeira vez em 6 anos, estou sendo completamente honesta. A senhora nunca me aceitou. Nunca parou de torcer para que seu filho voltasse para Vanessa. E agora conseguiu o que queria. Dona Neide ficou em pé, seus olhos brilhando com uma frieza que eu conhecia bem. Vanessa é uma mulher adequada para Rafael. Ela tem classe, educação, família. Ela não sou eu. As palavras saíram como um grito que havia estado preso na minha garganta por anos. Mas eu sou quem ele escolheu. Ou era, até a senhora conseguir plantar a dúvida na cabeça dele. Eu não plantei dúvida nenhuma. Apenas abri os olhos do meu filho para o que sempre soube ser verdade. E o que é verdade, Dona Neide? Que eu não sou boa o suficiente? Que ele merece coisa melhor. Ela me olhou por um longo momento, e pela primeira vez desde que a conhecia, vi algo parecido com vulnerabilidade em seus olhos. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais cansada. Você é uma boa menina, Thalita. Mas Rafael sempre foi especial. Desde pequeno, ele era diferente dos outros meninos. Inteligente, sensível, carinhoso. Eu sempre soube que ele merecia o melhor que a vida pudesse oferecer. E na sua opinião, o melhor não era eu. O melhor era alguém que pudesse acompanhá-lo em todos os aspectos da vida. Socialmente, intelectualmente, financeiramente. Alguém como Vanessa. Sim, a palavra ficou suspensa entre nós como uma lâmina. Depois de 6 anos de suspeitas e insinuações, finalmente tínhamos chegado ao cerne da questão. Eu não era suficiente. Nunca havia sido. Sabe o que é engraçado, Dona Neide? Disse eu, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Durante todos esses anos, eu tentei me moldar para ser a pessoa que a senhora queria que eu fosse. Comprei roupas mais caras, aprendi a falar sobre vinhos, frequentei os mesmos círculos sociais que vocês. Eu me perdi tentando ser digna da aprovação da senhora. E isso foi um erro seu, não meu. A honestidade brutal da resposta me pegou de surpresa. Dona Neide não estava nem tentando amenizar. A senhora tem razão, admiti. Foi meu erro. Meu erro achar que precisava da sua aprovação para ser feliz. Meu erro tentar me encaixar em um lugar onde nunca fui bem-vinda. Nesse momento, ouvimos a chave na porta. Rafael havia chegado. Ele entrou na sala e imediatamente percebeu a tensão no ar. Olhou de mim para a mãe, tentando decifrar o que estava acontecendo. E o que está havendo aqui? Dona Neide se recompôs rapidamente, voltando à sua postura imperial. Estávamos apenas conversando, filho. Conversando sobre o quê? Sobre o fato de que sua mãe nunca me quis nesta família, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. E sobre o fato de que você sempre soube disso e nunca fez nada para me defender. Rafael olhou para a mãe, depois para mim. Thalita, vamos conversar em particular. Não, minha voz estava firme. E chega de conversas em particular. Chega de segredos. Sua mãe acabou de me dizer na cara que eu nunca fui boa o suficiente para você. E você sabe que ela está certa, não sabe? Thalita. Não sabe, Rafael? Insisti. Quando você saiu com Vanessa, quando disse que às vezes se pergunta como teria sido se as coisas fossem diferentes, você não estava confirmando exatamente isso? Ele ficou em silêncio. E esse silêncio foi a resposta mais clara que eu poderia ter recebido. Então está decidido, disse eu, pegando minha bolsa. Vocês conseguiram o que queriam. Vou embora. Para onde você vai? Perguntou Rafael, finalmente encontrando sua voz. Para um lugar onde eu não preciso me provar digna de estar. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda da casa da minha avó em Ouro Preto, observando o sol nascer sobre as montanhas de Minas. A casa havia ficado vazia desde que a vovó Celeste morreu, 2 anos atrás. E eu nunca havia tido coragem de vir aqui sozinha. Agora entendia por quê. Não estava pronta para o que este lugar me ensinaria sobre mim mesma. A primeira semana foi a mais difícil. Acordar sem o barulho do trânsito de Belo Horizonte, sem a rotina que eu havia construído ao lado de Rafael, sem a pressão constante de ser alguém que eu não era. O silêncio era ensurdecedor, mas aos poucos comecei a ouvi-lo como uma música. Foi aqui que redescobri minha paixão pela arquitetura histórica. Algo que havia abandonado quando me especializei em projetos comerciais, pensando que seria mais adequado para impressionar a família do Rafael. Comecei a desenhar as casas coloniais da região, estudar suas estruturas, entender suas histórias.
Era como se cada linha que traçava no papel me trouxesse de volta uma parte de mim que eu havia perdido. O telefone tocava todos os dias. Rafael, no início, depois Marina, minha mãe, até mesmo alguns clientes do escritório. Atendi poucos. Precisava desse silêncio, dessa pausa na minha vida para entender quem eu era quando não estava tentando agradar ninguém. Rafael veio me visitar uma vez, no segundo mês. Dirigiu 4 horas de Belo Horizonte até Ouro Preto, para me dizer que havia terminado definitivamente com Vanessa, que tinha se dado conta do erro que cometeu, que me amava de verdade. Eu escolho você, Thalita. Sempre escolhi você, disse ele, parado na sala que havia sido o refúgio da minha infância. Olhei para ele, ainda bonito, ainda o homem que eu havia amado durante 8 anos, e senti uma ternura misturada com uma tristeza profunda. Mas você demorou 6 anos para me defender da sua mãe, respondi. 6 anos para perceber que eu merecia mais do que migalhas de aprovação. E só veio me procurar depois que experimentou a alternativa. Eu sei que errei. Não é sobre erro, Rafael. É sobre escolha. E você só me escolheu quando percebeu que poderia me perder de verdade. Ele chorou. Eu também. Mas quando ele foi embora, eu soube que havia tomado a decisão certa. 3 meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era a Dona Neide. Thalita, disse ela, e imediatamente percebi que algo estava diferente na sua voz. Posso conversar com você? Ela estava internada no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte. Um problema no coração que a fez repensar muitas coisas, segundo ela mesma me contou quando cheguei ao quarto. Estava diferente, mais frágil, sem o colar de pérolas, sem a postura imponente. Apenas uma mulher de 68 anos que havia quase perdido o filho por tentar controlá-lo demais. Você é mais forte do que eu imaginei, disse ela, sem rodeios. Mas não era o que eu queria para o meu filho. E mesmo assim, você o amou mais do que ele mereceu. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era o mais próximo disso que eu receberia de Dona Neide. E, surpreendentemente, era o suficiente. Eu não vim aqui por causa do Rafael, disse eu, sentando na cadeira ao lado da cama. Vim porque, no final das contas, passamos 6 anos sendo família, mesmo que conturbada. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você vai ficar em Ouro Preto, por enquanto? Estou trabalhando em um projeto de restauração das casas históricas da região. É algo que sempre quis fazer. E Rafael? Rafael precisa aprender a fazer suas próprias escolhas, sem interferência sua e sem necessidade da minha aprovação. Quando saí do hospital, senti uma leveza que não experimentava há anos. Não era sobre perdão, era sobre libertação. Me libertar da necessidade de ser aceita por alguém que nunca esteve disposta a me aceitar. De volta a Ouro Preto, encontrei uma carta na minha mesa de trabalho. Era de uma prefeitura de uma cidade histórica do interior de Minas, interessada no meu projeto de restauração. Queriam que eu coordenasse um programa de revitalização de todo o centro histórico da cidade. Era exatamente o tipo de trabalho que eu sonhara fazer quando me formei em arquitetura, mas que abandonara porque não parecia sério o suficiente. Sentei na varanda com a carta nas mãos e olhei para as montanhas ao redor. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja e rosa que nenhuma foto conseguiria capturar completamente. Às vezes, a dor nos abre portas que a zona de conforto jamais mostraria. Eu perdi o nós, mas reencontrei o mais importante, eu. E pela primeira vez em muito tempo, eu era suficiente, para mim mesma, e isso bastava. Peguei meu telefone e digitei uma resposta para a prefeitura. Aceito o projeto. Quando podemos começar? O recomeço havia oficialmente começado. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.